Queria compartilhar com os irmãos, tem aqui alguns versículos em alguns livros da Bíblia. O primeiro livro se encontra em João, Evangelho de João. Aleluia. 14, 6. Capítulo 14, versículo 6. Meu Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Agora abrimos nossas Bíblias no livro de Jeremias. Eita glória. No seu capítulo 25, versículo 5. Quem achar primeiro aí, se quiser já ir lendo para não perder muito tempo. Quando disseram: Converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Amém, irmãos? Amém. Agora vamos lá no livro de Jó, seu capítulo 3 e versículo 8. Livro de Jó, irmãos. Livro de Jonas, seu capítulo 3 e versículo 8. Quem achou? Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Amém, irmãos? Amém. Interessante essas três passagens, uma como tema, a qual Jesus Cristo ele é o Caminho. caminho. A Bíblia fala no livro de Jeremias 25, que Jeremias ele insistentemente vinha pregando em questão do convertimento daquele povo, que aquele povo viesse converter dos seus maus caminhos. Sabemos que era um povo que era chegado, estava junto com Deus, caminhava com Deus, mas vinha já de uma certa forma se esfriando na presença de Deus, a qual Deus já não estava se agradando mais daquele povo. E era um povo judeu. A Bíblia também nos relata de um povo que já não era judeu, mas um povo que vinha da descendência dos sírios, e ouviram a palavra e se converteram. Meu Deus. Aí eu tenho por mim que muitas das vezes a pessoa ela se encontra na presença de Deus e tem o seu coração duro para ouvir o que Deus tem para falar. E outras vezes as pessoas que não estão na presença de Deus têm o coração quebrantado e resolvem se converter do teu mau caminho. Meu Deus. O que eu estou falando aqui é o seguinte: às vezes nós olhamos para pessoas e vimos a sua feição por fora, imaginamos certa coisa daquela pessoa, mas quando nós vamos analisar de verdade, quando a palavra é implantada na sua vida de verdade, aquela pessoa ela começa a entender a palavra por um raciocínio e ela acaba se convertendo. Aí no outro dia, Deus ele nos surpreende mostrando aquela pessoa totalmente convertida, transformada para a presença de Deus. Quantas vezes nós não se deparamos com essa situação, olhar para uma pessoa que a gente não dava nada, irmão Anderson? Irmão Anderson esses dias trouxe aqui e falou que ele por algumas situações ele bebeu, usou droga. Você imaginava que você ia estar desse jeito, irmão? E alguns dias atrás, irmãos, mais ou menos 5, 6 meses, eu me encontrava aí fora também. Eu quis trazer esta palavra pelo motivo de o seguinte: às vezes nós piscamos os olhos, estamos aqui dentro, fechamos e piscamos os olhos, estamos lá fora. O Senhor, pela sua misericórdia infinita, tem nos dado a oportunidade de acordar novamente. Aleluia. Todo dia de manhã,
Glória a O Deus. valor de acordar no outro dia é um valor tremendo, porque nenhum dinheiro paga você acordar novamente. Mas sabe o que significa isso? O amor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Tem tanta gente aí fora que prefere 2 milhões de reais do que acordar novamente de manhã, olhar para o céu. Se você encher a caixa do seu peito aí, com essa respiração, você vai entender que é Deus que está te trazendo fôlego todo dia sobre a sua vida. Aleluia. E a palavra que Deus fala para os nossos corações no dia de hoje é para que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, Aleluia. independente se você está fora, independente se você está dentro. Glória a Deus. A Bíblia diz que no livro de Jonas, que Jonas, quando o Senhor falou para ele profetizar na cidade de Nínive, o que ele faz? Ele foge da presença de Deus e vai para outro lugar. Só que sempre existe aquele que é a parte dele, irmão. E nos dias de hoje você não vê diferente. Nas igrejas. Meu Deus. Quero te colocar dentro do ministério essa noite, esta manhã ou esta tarde, dentro de um ministério. Aqueles homens, eles se encontravam dentro de um navio, irmãos, por onde tinha um capitão daquele navio. Jonas chega até a cidade de Jope e ele embarca naquele navio. A primeira coisa que ele faz, alguém tem ideia do que Jonas faz quando ele entra naquele navio? Negativo, ele paga. Ele paga a sua entrada. Quantos barcos estão aí fora que estão pagando a entrada, irmão, mas não querem nem saber a procedência de quem está entrando dentro do barco? Meu Deus. Misericórdia. Paga a entrada para entrar e não quer nem saber. Ele pegou, pagou, tá tudo certo. Foi pro fundo, foi descansar e ficar tranquilinho, balançando a perna de um lado para o outro e nem aí para o que poderia acontecer na sua vida ou na vida daqueles que com ele estavam. Primeira coisa que aconteceu naquele barco foi pago. Eu quero trazer para você a importância de um valor que, se a gente fechar os nossos olhos da terra e olhar pelos olhos espirituais, a gente vai ver que não tem importância alguma, que é o dinheiro. Aquele capitão recebe o dinheiro de Jonas e coloca ele para dentro do barco. Toma cuidado com quem você coloca dentro do teu barco. Meu Deus. Toma cuidado com quem você coloca dentro do teu barco. O que vale mais é uma vida que se rende aos pés do Senhor do que o capital que aquela pessoa carrega para te pagar. O que nós temos visto aqui, primeiramente, neste lugar, irmãos, é uma novidade de vida, porque a palavra do Evangelho é pregada a toda criatura. E homens que têm coragem, estamos falando de Jeremias para os dias de hoje, porque não era qualquer um que pregava. Meu Deus. Jeremias, ele com o pescoço atolado, com bala atolada até o pescoço, mesmo assim ele profetizava para aquele povo. Mesmo passando por toda a situação, ele profetizava. Jonas não. Jonas, ele decide sair, fugir da presença de Deus para não pregar numa cidade a qual ele sabia que a cidade era pecaminosa, uma cidade que trazia iniquidades. A Bíblia vai nos dizer que aquele povo era um povo iníquo, irmão. Meu Deus. Se a gente se aprofundar um pouco e procurar saber os estudiosos, aquele povo era um povo que, quando eles pegavam alguém, quando eles tinham como escravo, eles tiravam primeiro os olhos para deixar cego, para que aquelas pessoas não pudessem voltar pelo seu caminho, não retornassem de novo. A maldade deles era demais, aquele povo daquela cidade. Mesmo assim, Deus fala para Jonas, para que ele vá àquela cidade e pregue. Depois de toda a situação que ele passou, todo mundo conhece aqui a história, que Jonas, ele esteve no barco, que Jonas, ele foi jogado para fora do barco, tiraram sorte. Aqueles homens entenderam que Deus, ele era o maior. O nosso Senhor, ele era o maior. Eles poderiam ter os deuses deles, mas o nosso Senhor era o mais supremo que tinha, o mais surpreendente que tinha. E acabaram jogando Jonas ao mar. Jogando Jonas ao mar, a palavra diz que ele é tragado por uma baleia e por alguns dias está no ventre daquela baleia, ele ser vomitado na terra.
e levar a palavra assim como Deus tinha pedido que ele viesse levar sobre aquela cidade, a qual ele tinha que pregar e anunciar. Sabe o que ele ia anunciar naquela cidade? A destruição. Que se aquele povo não se convertesse, dentro de 40 dias seria destruída aquela cidade. Meu Deus. Jonas, ele começa a caminhar perante aquela cidade, e a Bíblia diz que era caminho de 3 dias, e por um dia o povo já estava começando a entender: opa, tem um homem falando que Deus vai destruir, vamos fazer o seguinte, vamos se rasgar, vamos colocar roupas de saco, vamos ficar no meio da cinza, vamos fazer um jejum, para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E assim aconteceu. Enquanto ele ia pregando o caminho de um dia, nem chegou no final do caminho, a sua pregação, o povo já foi se convertendo. Não chegou no final do caminho, o povo já foi se convertendo. Às vezes você acha que é muito trabalho que você vai ter com certas pessoas, mas certas pessoas vão entender antes de você imaginar que elas precisam ser convertidas. Entenda uma coisa: o Senhor trabalha nos nossos corações da forma que Ele quer, Glória da a maneira Deus. que Ele quer. Aleluia. E Deus vai começar a trabalhar nos corações. Quem imaginava? Eu não me imaginava voltar para a presença de Deus. Não me imaginava. Eu olhava para o crente e falava: o que eu vou arrumar com o crente? Sendo que eu estava, eu sentia, e hoje eu estou de volta. Porque teve alguém com coragem que veio pregar a palavra com autoridade na minha vida e falar que Deus é amor, que Deus continuava me amando, que Deus continuava me dando um fôlego de vida para mim permanecer pelos outros dias, que Deus mudava a minha história para que eu viesse ser um homem melhor no dia de amanhã. Não estou falando um homem de alta capital, um homem de muito dinheiro, não. Estou falando um homem de atitude, de coragem, de caráter. Eu estou falando uma pessoa transformada que possa levar a palavra, entrar em todos os lugares, Glória. estar em todas as praças e falar do amor de Deus sem medidas. E as pessoas ouvirem e se converterem do teu mau caminho. Está falando de uma forma, de uma maneira a qual Deus tem colocado nos nossos corações, não para julgamento, porque julgamento é só o Senhor que vai julgar, mas para falar para as pessoas que Deus transforma, que Deus cura, que Deus dá libertação das nossas vidas e que Deus pode operar milagres sobre as nossas vidas também. É isso que Deus quer na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Se converta dos teus maus caminhos, é o que Deus tem colocado sobre os nossos corações dias de hoje. Você precisa todo dia se converter, olhar, se analisar, fazer uma autoanálise em nós mesmos e vermos que precisamos melhorar a cada dia, ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. É o que Deus quer, que você tenha intimidade com Ele. É isso que Deus quer na minha vida e na sua vida também. Aleluia. E é importante, irmãos, a gente entender o que Deus ele requer da minha vida e da sua vida também. Primeiro, se converta dos nossos maus caminhos. Tenha ouvido apurado para ouvir a voz de Deus, o que Ele quer falar comigo, com você. Porque muitas das vezes nós não ouvimos. Assim como Jonas. Jonas também não quis dar ouvido para Deus. Falou: naquela cidade, eu pregar naquela cidade. Uma cidade iníqua. Eles eram inimigos dele, irmão. Meu Deus. Eram inimigos. Aí Jonas vai fazer o que numa cidade de inimigos? Pregar. Mesmo que seja a destruição da cidade, profetizar naquela cidade a destruição. Jonas se negou a fazer isso. Mas que eu e você não venha se negar a fazer o que Deus quer. Que nós devemos ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas das vezes Deus já tem incomodado as nossas vidas para a sensibilidade. Nós olhamos e fazemos sabe aquela pergunta frequente? Será? Deixa eu fazer prova para ver se é Deus mesmo. Deus já falou sobre a sua vida, o que você tem que fazer. Parece até estranho, não parece? Mas tem que ser feito. Se Ele mandou falar, você tem que falar. Se Ele mandou você se converter, você tem que se converter do teu mau caminho. Se Ele já tem falado na sua vida, não continua a mesma pessoa. Passe por cima de todas as dificuldades que você tem, porque Deus é maior na sua vida sobre todas as coisas que você já teve um dia.
Deus ele te capacita para qualquer tipo de situação, para você chegar aonde você quiser por intermédio dele. Aleluia. Porque do jeito que eu vou com o meu caminho, você vai com o seu caminho, nós não chegamos em lugar nenhum. Mas Jesus Cristo fala, eu sou o caminho. Quando ele fala que ele é o caminho, não existe outro caminho. Não tem caminho paralelo? Tem, sim, caminho paralelo que é o meu e o seu. Esse que nós temos que nos converter do mau caminho. O mau caminho é o meu caminho e o seu caminho. Agora o caminho é Jesus Cristo Nazareno, aquele que desceu, que veio sobre esta terra, que morreu na cruz por minha vida e por sua vida também. E deu oportunidade de eu e você estarmos aqui no dia de hoje, clamando, louvando e exaltando o nome dele. Todo dia. E todo dia que você acordar, você vai lembrar que um fôlego de vida o Senhor permanece te dando, e que é mais importante do que o mundo tem para oferecer. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 4 que o inimigo levou o Senhor ao alto penáculo, Jesus, para mostrar, ó, te dou tudo isso. Sim, eram coisas importantes a qual o mundo poderia oferecer, mas mesmo assim ele não quis. Meu Deus. Mesmo assim ele não quis. O inimigo ele não vem colocar coisa na minha vida e na sua vida para que seja uma coisa de teste que você não queira. Não, ele vem colocar na minha vida e na sua vida uma coisa que a gente vamos cair lá na frente. Um prato a qual eu e você muitas das vezes vamos pegar se não tomar cuidado. A Bíblia diz que quando ele falou para Jesus, transforma estas pedras em pães, é porque Jesus já estava com fome depois de 40 dias sobre aquele deserto, caminhando para cima e para baixo de um lugar onde não tinha possibilidade dele se alimentar. Mesmo assim ele olha para o diabo e fala para ele, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Glória a Deus. Deus. Em todos os tentamentos, todas as tentações do inimigo contra a sua vida, você pode suportar, você pode ser forte, você pode passar por cima, mas você tem que estar estruturado na presença e na palavra. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz sobre a minha vida e a sua vida também. Aleluia. Temos que permanecer, temos que continuar, e o caminho é ler a palavra, e o caminho é olhar para Cristo, autor e consumador das nossas fés. Glória a Deus. Aquele relógio está certo? Bom, amém, irmão? Só até aqui mesmo. Acho que eu passei um pouquinho, não olhei no... Até 1h10. Até 1h10? Ah, então tem mais um raspinho de tempo? Tem. Amém. Então deixa eu falar mais um golinho aqui. Falando de conversão, se converter do teu mau caminho, eu lembro de uma certa situação que está no livro de Josué 2:11. Pode ler aí, irmão? Livro de Josué 2:11, eu quero te explicar. Aleluia. 2:11. Isso. Josué 2:11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. A Bíblia fala em questão de uma mulher, e essa mulher, uma prostituta. Uma mulher que já ouvia falar a respeito de um Deus que era todo poderoso. Esta mulher, quando ela se depara com dois homens espião que chegam sobre aquela terra de Jericó, chamado esta terra, ela olha para eles e resolve ajudá-los, para que eles não viessem ser mortos. E ela, trocando uma ideia com eles ali, fala para ele em questão de tudo o quanto ela sabia em questão daquele Deus, que ele tinha abrido o mar, que ele tinha levado o povo pelo deserto, que ele tinha caminhado com aquele povo, e sabia ela que quando chegasse sobre Jericó não ia ter para ninguém. Se você for ver o contexto desta passagem, era um povo pagão que adorava outros deuses, e essa mulher também adorava outros deuses, mas só que ela resolveu adorar um outro Deus que é totalmente diferente. Se você for analisar a Bíblia hoje, essa mulher ela tem o nome dela escrito na genealogia de Jesus.
Se você for analisar a Bíblia, você sabe que esta mulher, ela se casou com um homem daquele lugar, daquela situação a qual o povo servia a Deus, o povo de Israel. Ela se casou com um homem, ela teve um filho por nome de Boaz, e a sua genealogia chegou até Jesus por intermédio desta mulher, e esta mulher sim ajudou na presença de Deus, e ela teve uma conversão sobre a sua vida. Quem imaginava que uma mulher prostituta de uma terra pagã fosse chegar aonde aquela mulher chegou? Tem o nome dela escrito na genealogia de Jesus. Quem imaginava isso? Quem pode imaginar na minha vida e na sua vida, nós chegarmos em alguma situação, em algum ponto, olhar e aquela pessoa falar, mas aquele ali não era aquele que estava no barzinho da esquina bebendo? Aquela ali não era aquela que saía com fulano todo dia? Aquele ali não era aquele que roubava? Aquele ali não era aquele que fazia várias coisas, se cortava, se mutilava, que falava mal, que batia no outro? Quando olharem para você no dia de amanhã, como olharam para a vida daquela mulher, vão falar, aquele ali não é o homem de Deus que trouxe a palavra e muitas pessoas se converteram a Cristo? Aquele ali não é a mulher de Deus que quando ela fala, o Senhor entra com a providência no mesmo momento, no mesmo ato, porque o Senhor tem misericórdia da vida dela e é usada por intermédio disso? Então que nós devemos guardar isso nos nossos corações, porque é importante, é muito importante. O Senhor, Ele tira quem você menos imagina de um local e coloca no outro, com facilidade, com estalo de dedo. Ninguém sabe a minha história, talvez não sei a tua história, mas Deus, Ele sabe a minha história, a sua história, o que vai acontecer lá na frente. Amém. Talvez você está preocupado com o dia de hoje e o dia de amanhã, e o que Deus manda falar para você nesta tarde de bênção, que você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o seu filho está nas mãos dele, teu marido está nas mãos dele, a tua esposa está nas mãos dele. Glória a Deus. Hoje você está vendo de uma forma totalmente Glória. diferente, mas amanhã o Senhor, Ele vai trazer novidade de vida sobre a sua vida. Ele vai mostrar para você que Ele vai transformar. E o que poderia ser genealogia, ao contrário, na vida daquele que está esperando, que está lá fora, poder falar, ó, é aquele que roubava, que traficava, que matava. Amanhã vai ser, ó, ele fez parte de uma grande história, de um povo que está unido, que prega ao meio-dia, que vai todo mundo para o céu, porque busca a verdade, fala da justiça e fala o que tem que ser falado. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade até aqui. Irmão Anderson,